Boa noite, está no ar o Viçosa Notícias. A partir de agora você confere as principais notícias que movimentam Viçosa e região. Veja os destaques da edição desta segunda-feira, dia 10 de julho. Dia Nacional da Pizza é celebrado nesta segunda-feira. Veja as ocorrências do final de semana em Viçosa e região. E confira os destaques do esporte. Essas e outras informações você confere agora no Viçosa Notícias. Na tarde da última sexta-feira, aconteceu em Viçosa o evento de celebração do casamento comunitário. Nossa equipe fez uma cobertura completa e captou toda a emoção das noivas e também dos noivos. Confira! O amor tomou conta de Viçosa na tarde da última sexta-feira. Isso porque a Secretaria de Assistência Social reuniu 10 casais no Viçosa Clube para uma festa de celebração aos casamentos. O objetivo é levar um pouco de luz e esperança a esses casais. Hoje aqui a gente tem casais com 9 anos de casado, com 11 anos de casado. Temos um casal homoafetivo, que são duas mulheres maravilhosas. E muitas das pessoas não tiveram a oportunidade, de estar casando, de fazer aquela festa tão sonhada. E hoje estamos aqui para levar um pouco de luz e esperança e realizar esses sonhos desses casais. Foram 4 meses de organização para que tudo estivesse perfeito. E para todos aqueles que estiveram envolvidos, o que não faltou foi a ansiedade. Eu estou um pouco ansiosa e muito feliz, porque esse é um sonho que eu sempre tive desde os 30 anos. Se casar é um sonho para muitas pessoas, e Helenice era uma delas. Tanto que depois de finalmente receber o pedido, já aproveitou a oportunidade dada pela prefeitura para poder concretizar. Eu não sei nem como explicar para vocês a felicidade que eu estou. Sonhei com esse dia, sabe? Então assim, nossa, já tem 10 anos nesse sonho e graças a Deus, alguns minutinhos para realizar. Para seu marido Paulo, o sonho também existia. Só foi preciso a coragem para tomar o próximo passo. Aí no dia que ela foi conhecer meus pais, meu pai faleceu no dia, aí marcou muito eu, entendeu? Falei, não, essa vai ter que ser para casar. Eu já tive outras namoradas, portanto eu tenho uma filha de outro relacionamento. Eu falei, essa tem que ser para casar. E 10 anos juntos já, falei, agora já chega, tem que casar mesmo. O casamento comunitário somou memórias não só para aqueles que se casaram, mas para todos que participaram do processo. Juliana Cardoso foi voluntária para fazer a maquiagem das noivas e ganhou muito mais do que poderia imaginar. Cada uma com uma história muito legal, cada uma tinha uma história, muitas não dormiram de ontem para hoje, e assim é o sonho de todas. Muitas não tinham maquiado, é a primeira vez e é muito emocionante. Eu estou levando a história de cada uma comigo hoje. E enquanto para alguns o casamento pode ser um sonho de anos, para outros a vontade pode vir de surpresa, sem aviso prévio. Nenhuma de nós duas, na verdade, estava preparada, né? Só que a partir do tempo, foi passando, eu fui conversando com ela e a gente resolveu se casar, e ser feliz. Na verdade, a gente já era, só que a gente preferiu dar um passo a mais e seguir em frente. O evento contou com tudo que tinha direito, teve troca de alianças, damas de honra, convidados entusiasmados, o fiel juramento, música ao vivo e, claro, o celebrante. Eu valorizo muito a instituição casamento e acredito que é um grande sonho, especialmente desses casais aqui hoje. É o meu primeiro casamento comunitário que eu vou ajudar a realizar. Então eu acredito que realizar esse sonho desses casais é algo muito bonito. Por trás dos grandes sorrisos e do famoso subir ao altar, existem infinitas histórias e algumas delas envolvem superação. Eu tenho uma menina de 19 anos, essa daqui vai fazer 8 ano que vem. E passei um passado muito triste com o pai dela. Não é com ele que eu estou casando, Deus colocou uma pessoa muito maravilhosa que eu vou casar com ele hoje. Então, esse é a minha maior alegria que eu estou sentindo e muito agradecida por tudo. Em apoio a tantos e diferentes relatos, além de cumprir a função social, o evento ganhou ainda uma dimensão sentimental. É importante, a gente acha que não só para a secretaria, é para as famílias, porque a gente tem certeza que eles vão ter essa lembrança para guardar, para os filhos, porque a gente vê, você deve ter visto muitos com os filhos aí já,
E a gente vai fazer de tudo, inclusive fotos, talvez um álbum para cada um, para que eles lembrem desse momento, com muito carinho. E para completar essa celebração, está faltando alguma coisa. O bolo, é claro. Ao todo foram preparados 10 deles, um para cada casal. Além disso, o público vai contar com refrigerantes, sucos, salgadinhos, chopp e muito mais. E ainda, os casais vão ganhar de presente uma lua de mel em hotéis de Viçosa. Essa força de vontade em proporcionar a melhor experiência para os noivos e noivas foi o motor que fez com que tudo fosse possível. E isso aí que nós temos que fazer nas nossas vidas, é ajudar as pessoas que precisam e dar parabéns para eles que vão casar e para elas que vão casar e pedir a Deus que eles vivam o resto da vida deles com a família, com toda a união que eles pretendem fazer isso. É muito legal, eu estou achando muito bonito. E eu acho que isso não pode parar, não, tem que continuar. Uma ação que vai ficar guardada com muita felicidade não só nos álbuns de fotografia, mas nos corações de cada um que participou do momento. E é igual eu falo para ela todos os dias, ser feliz hoje e sempre, né? Independente de qualquer circunstância. Incrível ação da assistência social. O evento ficou realmente muito bonito e com certeza vai ficar marcado na memória das famílias e de todos os envolvidos. Parabéns! Na última sexta-feira, o setor de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde divulgou uma atualização dos dados de dengue, chikungunya e zika vírus. Confira! Nesta sexta-feira, dia 7, saiu o boletim dengue, chikungunya e zika vírus do setor de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Nas últimas 4 semanas, o município registrou 13 notificações de dengue. Não houve registro de casos de chikungunya e nem de zika. Segundo o Ministério da Saúde, considerando as últimas 4 semanas epidemiológicas, levando-se em consideração a população de Viçosa, o registro é de 78 casos de dengue, considerando baixo risco. De janeiro desse ano até sexta-feira, 7 de julho, foram notificados 690 casos de dengue, 552 confirmações e 131 casos descartados, e ainda 7 casos em investigação. Já a chikungunya foram 9 notificações, 4 confirmações e 5 casos descartados. De acordo com o último levantamento de índices Rápidos egípcios, o Lira, a cidade de Viçosa se encontra em estado de alerta. A Secretaria de Saúde recomenda a todas as pessoas com sintomas procurar a unidade básica de saúde, próxima de suas residências para o atendimento médico. Lembrando que é sempre importante manter os cuidados contra o mosquito, como não deixar água parada em pratos de plantas e bandejas de geladeiras, e manter as caixas d'água vedadas e calhas e ralos sempre limpos. A Divisão de Saúde informou que vai aplicar as doses restantes contra a meningite C todas as quintas-feiras, na sala de vacinas, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. A vacinação vai ser ofertada para toda a comunidade universitária até o fim do estoque neste mês, ressaltando que para se vacinar é necessário levar um documento de identidade com foto e o cartão de vacinação. E hoje é um dia especial, dia de uma paixão brasileira. E eu não estou falando de futebol. Hoje é o Dia Nacional da Pizza, a massa que chegou de fora há muito tempo e ganhou a culinária do país. Vai bem com os amigos, em um encontro romântico, para comemorar depois do trabalho. Para comer uma pizza não tem dia. A massa quentinha, o recheio caprichado e a borda dourada formam uma combinação perfeita que está no coração dos brasileiros. A gente começa a receita da pizza, né, preparando a massa. E, igual eu te falei, a gente deixa ela descansar 24 horas para sair uma pizza de qualidade. E isso aí ajuda, né, o cliente a saborear uma pizza mais de qualidade. E vem os preparos do molho, que a gente faz também o molho com qualidade. E os produtos, né, são selecionados com amor e carinho. E acho que os produtos que envolvem a pizza ficam com sabor diferenciado. E os carinhos dos meninos, dos pizzaolas lá também, que faz com amor e com carinho, né, para chegar na mesa do cliente, na casa do cliente. Então eu acho isso muito importante. A pizza chegou ao Brasil com os imigrantes italianos que comiam os discos de massa com molho de tomate e os ingredientes disponíveis. O prato se tornou famoso principalmente em São Paulo, quando os italianos do Sul chegaram na cidade, no início do século XX.
A partir daí, a receita foi se adaptando ao jeitinho brasileiro, ganhou mais recheio, mais variedades e versões, conquistando rapidamente o país todo. E o dia 10 de julho é dedicado à receita. A data foi instituída em 1985, após um concurso na capital paulista para eleger as 10 melhores pizzas. Eu trabalho com muito amor e carinho, então até me orgulho de falar, porque meus funcionários para mim é tudo para mim, entendeu? Agradeço a Deus, né, primeiramente, de fazer parte dessa empresa aqui, que é a Pizzaria Boca Louca, e me orgulho muito, entendeu? Então, e que vem novos clientes para cá para conhecer a nossa pizza, saborear a pizza de qualidade, entendeu? A gente faz com muito amor e carinho. Se em 1910 foi inaugurada a primeira pizzaria brasileira que se tem conhecimento, hoje já são quase 115 mil estabelecimentos. Por isso, é preciso encontrar um diferencial na qualidade e no sabor para conquistar os clientes. A gente chega a fazer umas 150, 200 pizzas. Então, a gente faz o produto da casa, mas os clientes ele também escolhem os produtos menos assim, né? A marguerita, o 4 queijo. Então, eu acho que cada cliente quer comer aquele sabor com menos recheio, com mais recheio. E a gente tenta agradar o cliente de toda forma, né? Ele que escolhe o sabor que ele vai degustar. A receita, por mais que antiga, é atemporal e se atualiza. Com os deliveries, você recebe uma pizza deliciosa sem sair de casa. Com as combinações de ingredientes, as opções são inúmeras. E com a criatividade do pizzaiolo, o que antes era um prato principal, vira também sobremesa. E não importa a idade, todo mundo é fã de pizza e tem a sua preferida. Os papéis do pizzaiolo é fazer a pizza com qualidade. Eu estou sempre de cima olhando, né? E quando falta funcionário também lá, eu caio lá para dentro também ajudar eles a fazer também, porque acho que isso é importante, né? O dono saber ajudar a fazer a pizza, entendeu? O pedaço que eu mais gostei foi a do doce, por causa que tem chocolate. Eu não sei muito os nomes, mas teve uma que era de bacon, presunto e eu acho que mussarela. E essa com certeza foi a melhor, tava muito boa mesmo. A pizza que eu mais gostei foi a de frango com catupiry e a de 4 queijos. E a doce foi a de brigadeiro, sem dúvidas uma das melhores. A pizza bem feita tem um lugar especial na mesa e também um significado simbólico de compartilhamento. Os 8 pedaços acompanham histórias, risadas e momentos especiais e muda a vida de quem se dedica a servir a massa. A pizza me representa, né? Para mim, hoje eu tenho minha família, eu fui criado com a pizza, né? Hoje eu tenho 2 filhos e a minha esposa que está sempre me ajudando aqui também, que faz parte da minha carreira aqui. E eu pretendo, assim, deixar a minha empresa há muitos anos para eles que possa também agregar na família deles. Eu acho que isso é bacana, ter uma tradição deixar para os netos. Eu acho importante. Eu quero, se Deus quiser, que Deus possa deixar agregados para eles. Bom, depois de falar dessa paixão nacional tanto tempo, agora eu vou experimentar essa delícia. Bora lá. Gostou? Eu aposto que você, assim como eu, ficou com fome só de assistir essa reportagem, né? Uma artista viçosense realizou uma exposição artística na última sexta-feira. Confira os detalhes com o repórter Thales Trindade. Na última sexta-feira, aconteceu a exposição de arte Desmedida, da artista Kedma Muniz. A exposição independente foi organizada e idealizada pela artista e também por Ana Caroline e Beatriz Fonseca. A exposição foi aberta ao público e aconteceu no espaço da Igreja Presbiteriana de Viçosa às 19 horas e contou com fotografias, poemas e pinturas que foram exibidos para o público. Essa foi a primeira exposição da artista e serve como incentivo
para que a arte seja cada vez mais fomentada no município. Confira agora como fica a previsão do tempo para Viçosa e outras cidades da região nesta terça-feira. A previsão para esta terça é de tempo com sol, com algumas nuvens para a maior parte do estado. Na zona da Mata Mineira, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce e Jequitinhonha, a possibilidade de chuva. Apenas na região central mineira, o tempo vai ficar aberto. Em Viçosa, o tempo vai ser de sol com algumas nuvens e sem probabilidade de chuva. A variação de temperatura deve ficar entre a mínima de 13 e a máxima de 26 graus. Para outras cidades da região, o tempo também vai ser de sol com algumas nuvens. Em Teixeiras, as temperaturas vão variar entre 14 e 27 graus. Em São Miguel do Anta, a mínima é de 13 e a máxima de 25 graus. E em São Geraldo, a previsão é com mínima de 17 e máxima de 30 graus. Agora vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere o nosso quadro de esportes e um giro nas ocorrências de Viçosa e região. Não saia daí, a gente volta já. O Viçosa Notícias está de volta. E no último final de semana, o Corpo de Bombeiros Militar de Viçosa atendeu diversas ocorrências na região. A gente começa falando de um automóvel incendiado na Serra de São Geraldo, na última sexta-feira. O Corpo de Bombeiros Militar de Viçosa foi chamado na última sexta-feira, dia 7, para atender uma ocorrência de incêndio em São Geraldo, por volta do meio-dia. Uma Kombi foi tomada pelas chamas na rodovia da Serra de São Geraldo. Segundo os bombeiros, o veículo estava na margem esquerda da via e fora da pista de rolamento, no sentido de São Geraldo para Viçosa. Os militares destacaram que, devido às chamas, o automóvel não pôde ser identificado, nem sua placa foi visualizada. Além disso, a mata em torno ao veículo foi atingida pelo fogo, sendo necessário os bombeiros utilizarem 2.000 litros de água para apagar o incêndio, que durou cerca de 15 minutos. Não houve vítimas e testemunhas disseram aos bombeiros que as pessoas que estavam na Kombi abandonaram o veículo. Também na tarde de sexta-feira, os bombeiros foram até São Miguel do Anta atender outra ocorrência de incêndio. Dessa vez, um homem colocou fogo em uma residência na comunidade Fartura. Os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados no dia 7 por volta das 16 horas para atender uma ocorrência na comunidade Fartura, em São Miguel do Anta. O acionamento foi feito pelo número 193, sendo relatado que um homem havia colocado fogo na residência. Para a operação, foi composta uma guarnição com 4 militares, que ao chegar ao local, constatou que o incêndio poderia se alastrar para as residências vizinhas. Com o objetivo de apagar o fogo, foram utilizados 1.000 litros de água sobre as chamas, sendo que a ação durou cerca de 20 minutos. Segundo os bombeiros, não houve vítimas. Os militares relataram que o proprietário do imóvel foi encontrado na calçada e informou que colocou fogo na residência após saber de um suposto caso de adultério da esposa. O homem afirmou ainda que, após a saída dos bombeiros, iria colocar fogo novamente no imóvel. E no sábado, os bombeiros atenderam uma ocorrência de tombamento de caminhão na BR-120, no trecho que liga Viçosa ao município de Ponte Nova. Por volta das 18 horas deste sábado, o Corpo de Bombeiros Militar de Viçosa foi acionado para atender uma ocorrência na BR-120, na altura do quilômetro 596. Um caminhão tombou próximo à divisa da cidade de Ponte Nova e a cidade de Teixeiras. Segundo os bombeiros, o veículo seguia sentido Ponte Nova a Viçosa e, ao descer a serra do Cantagalo, perdeu o controle e tombou. Com o acidente, o tanque de combustível do caminhão foi danificado, liberando uma grande quantidade de combustível na pista, o que resultou num grande risco de incêndio no local. A via ficou interditada por 1 hora, sendo que a contenção do vazamento foi feita imediatamente pela equipe dos bombeiros, eliminando o risco de incêndio e de derrapagem. O condutor do veículo ficou desorientado e foi conduzido ao Hospital Arnaldo Gavazza, em Ponte Nova, pela equipe do SAMU. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência em Paula Cândido. O acidente aconteceu no distrito de Airões. Na tarde de domingo, o Corpo de Bombeiros Militar de Viçosa foi acionado para atender uma ocorrência de colisão entre carro e moto, na estrada que liga o distrito de Airões, em Paula Cândido, ao bairro Nova Viçosa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegar no local foi encontrado um homem caído ao solo, inconsciente, com diversas lesões pelo corpo.
Inicialmente, ele foi socorrido pelos bombeiros e, em seguida, passou a ser atendido pela equipe do SAMU de Viçosa, que chegou ao local minutos depois. Apesar dos esforços das duas equipes para reanimar a vítima, o homem não resistiu e o óbito foi constatado ainda no local. A Polícia Militar de Paula Cândido também esteve no local do acidente e ficou responsável pelas providências de trânsito e segurança do local. Ainda no domingo, o Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar o incêndio numa vegetação no bairro Liberdade, aqui em Viçosa. No início da noite do dia 9, o Corpo de Bombeiros Militar de Viçosa foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em vegetação no bairro Liberdade, em Viçosa. Segundo os militares, o incêndio atingiu boa parte do bairro e se dividiu em 4 frentes, colocando em risco algumas edificações e um reservatório de água do SAAI. Para apagar o fogo, os bombeiros precisaram usar cerca de 2.500 litros de água e abafadores. O trabalho de combate às chamas foi intenso e durou aproximadamente 2 horas, conforme os militares. Foi um final de semana de muitas ocorrências, algumas relacionadas a incêndio, como é o caso dessa última que nós exibimos. Por isso, fica aqui o alerta para termos o máximo de cuidado possível. Obrigados aos bombeiros e equipe do SAMU pelos atendimentos prestados à sociedade. E para finalizar, chegou a hora de falar de esportes. Agora você fica por dentro dos acontecimentos esportivos com o Lucas Romano. Fala galera! Hoje vamos falar sobre os destaques dos eventos esportivos de Viçosa e região. E vamos começar falando do Silvestre, que jogou a partida de volta para o Campeonato Mineiro Amador. Quem nos informa mais sobre o jogo é a repórter Isadora Viana. Neste fim de semana, o Silvestre jogou a partida de volta do Campeonato Mineiro Amador contra o Barra Longuense, em Barra Longa. A equipe de Viçosa precisava vencer por 2 gols ou mais de diferença para avançar direto, ou por 1 gol de diferença para levar a partida para os pênaltis. A equipe de Viçosa precisava vencer por 2 gols ou mais de diferença para avançar direto, ou por 1 gol de diferença para levar a partida para os pênaltis. O Silvestre fez 4 gols no primeiro tempo, conseguindo um placar elástico de 4-0. Mas o Barra Longuense conseguiu mudar a partida e fez incríveis 6 gols no segundo tempo, vencendo pelo placar de 6-4. Com o resultado, o Silvestre acabou eliminado da competição. Gente, que jogo maluco foi esse? Muitos gols, 10 no total. E é uma pena o Silvestre ter deixado escapar essa classificação, né? E com essa eliminação, o Viçosa não tem mais representante no Campeonato Mineiro Amador. No último domingo, tivemos a definição dos jogos de mata-mata do Campeonato Regional do Açúcar. Veja como ficaram alguns confrontos dos times da região. O 1º de janeiro vai enfrentar a equipe do Independente, tendo o jogo da volta em Teixeiras. Já o São Miguelense joga contra o time do Abre Campo, com a primeira partida ocorrendo em São Miguel do Anta. As partidas de ida ocorrem no dia 16 de julho e as partidas de volta no dia 23 de julho. No último sábado, aconteceram as semifinais do Campeonato de Base Sub-13 e Sub-15. Confira os resultados com o repórter Henrique Temponi. No último sábado, dia 8 de julho, aconteceram as semifinais do Campeonato de Base Sub-13 e Sub-15. E agora os times que avançaram só pensam em uma coisa, a grande final. Mas antes de falar da finalíssima, vamos conferir como foram os jogos das semifinais. Na categoria Sub-15, Palestra e Montanhês se enfrentaram e o Montanhês levou a melhor, vencendo o jogo por 4-1. Já no Sub-13, São Miguelense e Palestra se enfrentaram e o São Miguel levou a melhor, ao vencer o jogo por 2-1. A próxima etapa do torneio de base é a grande final, que acontece no próximo sábado, dia 15, na Arena da Barrinha. Na categoria Sub-13, São Miguelense e Tecendo Sonhos se enfrentam pelo troféu de campeão. Já na categoria Sub-15, Viçosa Esporte Lazer e Montanhês medem forças na finalíssima. Só fazendo uma pequena correção aqui, no último bloco de esporte, nós falamos que todas as partidas das quartas de final do Campeonato de Porto Firme seriam disputadas no último domingo, dia 9, mas foram apenas 2 partidas e que você confere agora como ficaram os resultados. O primeiro jogo do dia foi entre Água Limpa e Derrubada, onde o Água Limpa saiu vitorioso por 2-0. Já na segunda partida do dia, o Varginha derrotou o Bom Pra Bicho por 3-2. As outras 2 partidas que ficaram faltando vão ser disputadas no próximo final de semana. A repórter Eduarda Magalhães nos traz agora o resumo dos jogos do Campeonato de Rua de São José do Triunfo, que aconteceram nesse último final de semana.
A quarta rodada do Campeonato de Ruas aconteceu nesse final de semana, com 2 jogos. O primeiro aconteceu 12h15, São Lourenço contra Elisa Ladeira, que se encerrou com o placar de 2-2. O segundo jogo foi às 15 horas, com empate de 1-1 entre Beco e Morro. A classificação do campeonato agora está com São Lourenço na liderança, seguido de Morro, Condomínio em terceiro lugar, Beco em quarto e no último lugar da tabela, Elisa Ladeira. A próxima rodada será no dia 15, com jogos do Morro contra o Condomínio e Beco contra Elisa Ladeira. Chegou ao fim a fase de grupos da Taça Montanhês de Futebol. Confira como foram os últimos jogos com Pedro Didico. No último domingo, dia 9 de julho, foram realizadas as 2 últimas partidas da primeira etapa do campeonato. O primeiro jogo foi a disputa direta pela segunda colocação do Grupo A, entre ABC Pingos e Grama. A equipe da Grama conseguiu a vitória por 2-0 e se manteve no segundo lugar, passando assim para a próxima fase. A segunda partida foi protagonizada pelos 2 últimos colocados do Grupo B, Pedreira e Ervalha FC. Para conseguir ultrapassar na tabela o time Amigos do Copo e se classificar em segundo lugar, Pedreira precisaria vencer Ervalha FC por mais de 6 gols de diferença. Um resultado muito improvável, mas não impossível. E superando todas as expectativas e casas de aposta, Pedreira derrotou Ervalha FC pelo incrível placar de 7-0. Com o resultado, assumiu a segunda posição do Grupo B e avançou para a próxima fase da Taça Montanhês. Agora, as equipes que ficaram em terceiro lugar, Amigos do Copo e ABC Pingos, participam da repescagem para tentar conseguir uma vaga na segunda etapa do campeonato. Todos os jogos acontecem no estádio do Montanhês, em Ervalha, e a entrada é gratuita. Aconteceu no último domingo a Copa de Karatê de Ponte Nova, e a cidade de Viçosa foi muito bem representada. Confira mais informações com o repórter Henrique Temponi. No último domingo, 9 de julho, a cidade de Viçosa foi representada por 22 atletas da equipe MJ Karatê-Do, na primeira Copa de Karatê de Ponte Nova. Os representantes viçosenses conquistaram um resultado expressivo, com 19 medalhas de ouro, 10 medalhas de prata, além de 5 medalhas de bronze, nas modalidades kata e kumite. Com isso, a equipe conquistou o primeiro lugar geral na competição. Os atletas agora seguem na preparação para a etapa classificatória do Campeonato Brasileiro de Karatê, que acontecerá na cidade da Serra, no Espírito Santo, dos dias 10 a 13 de agosto. Bom, por hoje é só. Até a próxima. Um abraço. Obrigado, Lucas. A gente segue acompanhando todos os destaques do esporte de Viçosa e região. E o Viçosa Notícias dessa segunda-feira já termina por aqui. Caso queira ver de novo o jornal de hoje completo, é só acessar o nosso canal do YouTube. Sugestão de matérias podem ser enviadas pelo nosso Instagram, @tvvicosa. A gente se encontra de novo na próxima quarta-feira, às 19 horas. Uma boa noite.